Eu sentia o peso do meu machado velho nas costas. Mas o que doía de verdade não era o ferro, era o desprezo que vinha daqueles homens de terno fino. Ali, na frente do casarão que eu cuidei com tanto zelo enquanto a patroa definhava. Fui jogado para fora como se fosse um trapo sujo. O sobrinho dela, com aquele sorriso de quem nunca sentiu o calo de uma enxada, chutou a minha trouxa de roupas no barro da estrada e me chamou de aproveitador na frente de todo mundo que passava, fazendo meu sangue ferver enquanto eu me mantinha calado. Eu não disse uma palavra, porque o silêncio de um homem honrado grita mais alto que a arrogância de um covarde que só conhece o valor do dinheiro. Olhei para as minhas mãos, encardidas pelo trabalho honesto e marcadas pelas noites que passei trocando os panos frios na testa de Dona Eulina, e senti uma paz que o ouro deles nunca seria capaz de comprar. Eles achavam que tinham vencido porque ficaram com as chaves do portão. Mas mal sabiam que a verdadeira chave estava guardada no fundo do meu peito, fruto de uma promessa feita entre suspiros de agonia. Dona Eulina partiu desse mundo segurando a minha mão calejada, enquanto seus parentes de sangue bebiam champanhe na capital, esperando apenas o telefonema do coveiro para começar a partilha. Ela sabia muito bem quem estava ali por amor e quem estava por herança. E naqueles últimos minutos, seus olhos brilharam com um segredo que agora eu carregava comigo como um fardo de esperança. Eles riam da minha bota furada e do meu chapéu desbotado pelo sol, sem imaginar que a roda da vida é como um moinho de vento. Uma hora está embaixo, colhendo a poeira, mas na outra sobe para tocar o céu. Enquanto eu caminhava pela estrada de terra, sentindo a chuva fria começar a lavar a minha alma, ouvi o riso deles ecoando lá de cima do terraço, me mandando voltar para o mato, que era o único lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Não respondi, apenas apertei o passo. Lembrando das palavras que ela me sussurrou antes do último suspiro: Chico, o justo não mendiga o pão. E quem planta bondade no deserto, colhe oásis no tempo de Deus. A humilhação que eu sofri hoje era apenas o adubo para a vitória que já estava escrita nas estrelas desse céu imenso do meu Tocantins. Podem me tirar o teto, podem me tirar o chão, mas ninguém nesse mundo tira a dignidade de um homem que sabe que fez o certo. Quando todos os outros viraram as costas por ganância, eles pensam que a nossa história acabou ali, naquele portão fechado com cadeado de ouro. Mas eu garanto a vocês que o destino tem mãos firmes para cobrar cada lágrima de um homem injustiçado. Fiquem comigo até o fim, porque a partir de agora, vocês vão ver como a justiça divina não falha e como a sorte de um pobre lenhador pode virar do avesso, quando a verdade escondida finalmente aparece para cobrar o seu preço. Sejam muito bem-vindos ao canal, o refúgio das histórias que brotam da terra e que são regadas com o suor do homem honesto. Aqui, nós acreditamos que a maior fortuna não se guarda em cofres de ferro, mas sim na retidão do caráter e na lealdade aos que caminham ao nosso lado na hora da precisão. Neste rincão sagrado, as vozes dos humildes ecoam mais forte que o trovão, trazendo lições que o asfalto da cidade grande jamais conseguiria ensinar aos corações que foram endurecidos pela pressa e pelo orgulho. A história que começamos a narrar hoje é de Chico, um lenhador de mãos brutas, mas de alma limpa como água de nascente, que se viu no meio de um turbilhão de ingratidão e maldade. Ele dedicou seus dias e suas noites para cuidar de uma senhora que tinha tudo, menos o carinho de sua própria família, e acabou sendo chutado como um cachorro sarnento assim que a morte bateu na porta. É um relato sobre as sombras da alma humana, mas também sobre a luz da justiça que nunca tarda para quem planta a semente do bem no solo seco da sinceridade. Se você, assim como nós, sente o sangue ferver diante de uma injustiça e se emociona com a vitória do justo sobre o soberbo, já deixe o seu gostei aqui embaixo para fortalecer nossa comunidade. Se esta é a sua primeira vez aqui no Fortuna do Sertão, aproveite para se inscrever e ativar o sininho, garantindo que você esteja presente em cada capítulo desta reviravolta emocionante que estamos prestes a contar. O seu apoio é o que nos dá força para continuar dando voz às glórias do nosso povo sertanejo e às lições que a vida no campo nos ensina. E para que a nossa prosa fique ainda mais completa, eu faço questão de saber de qual pedaço deste imenso Brasil você está nos ouvindo agora. Deixe nos comentários o nome da sua cidade e do seu estado. É um prazer imenso ver como a nossa família está espalhada por cada sertão, cada vale e cada montanha deste país. Escreva também a frase "A justiça de Deus não falha" se você está ansioso para ver como Chico vai se levantar desse tombo que a vida lhe deu, provando que o mundo dá voltas e a verdade sempre aparece. Agora, fechem os olhos para a maldade do mundo e abram o coração para o que vem a seguir, pois a caminhada de Chico está apenas começando e o destino não brinca em serviço. O que parecia ser o fim da estrada para um homem humilde era, na verdade, o início de uma colheita que nenhum daqueles parentes ambiciosos poderia prever em seus planos gananciosos. Preparem-se, pois o segredo guardado no leito de morte de Dona Eulina vai sacudir as estruturas de toda a região e mostrar que, no jogo da vida, quem joga com a verdade sempre tem a última palavra. A vida de um lenhador no interior do Tocantins é escrita com o suor que escorre pela testa e o som rítmico do aço batendo na madeira seca, uma batida que ecoa como o pulsar do próprio coração da mata. Eu me chamo Chico,
mas para muitos na região e o sul apenas o homem do mato. Alguém que vive entre as sombras das árvores e o silêncio da mata fechada, onde o tempo parece não ter pressa de passar. Minha casa é um casebre de pau a pique que eu mesmo levantei, onde o vento assovia pelas frestas durante a noite, me lembrando que a solidão é minha única companheira fiel, mas que ela nunca me traiu ou me pediu nada em troca. Cada calo na minha mão é uma história de sobrevivência, um testemunho mudo de que o pão que eu como é ganho com a força do braço e a honestidade de quem não deve nada a ninguém. O mato me deu tudo que o mundo me negou, e eu aprendi a ler os sinais da natureza antes mesmo de saber as letras do meu próprio nome, sem imaginar que a maior tempestade da minha vida estava para começar. Acordava todos os dias antes do sol pensar em apontar no horizonte. Quando o orvalho ainda deixava o chão escorregadio e o cheiro de terra molhada subia como um incenso da natureza, purificando meus pulmões cansados. Minha rotina não mudava: um café preto forte passado no coador de pano, um pedaço de beijo seco e o meu machado, que eu afiava todas as noites com o mesmo cuidado que um pai penteia o cabelo de um filho amado. Eu não tinha família, não tinha posses de luxo e nem amigos de copo, mas tinha a paz de quem nunca tirou um centavo de ninguém e vivia estritamente do que a floresta permitia colher. O cabo do meu machado era uma extensão do meu braço, e cada golpe certeiro na madeira era um desabafo contra as dificuldades que a vida me impôs desde pequeno. Quando fiquei sozinho no mundo, eu sentia que as árvores me respeitavam, pois eu nunca derrubava uma madeira sem antes pedir licença e agradecer pelo sustento, mantendo um equilíbrio que o homem da cidade jamais compreenderia, preso que está em suas gaiolas de concreto. O povo da vila vizinha me olhava de longe, alguns com uma pena velada que me ofendia, outros com um desdém que eu nunca entendi direito, pois meu trabalho duro era o que limpava os caminhos e aquecia os lares na época do frio. Eu via a ganância brilhar nos olhos dos grandes fazendeiros que passavam em suas caminhonetes luxuosas, levantando nuvens de poeira sufocantes sobre meu corpo cansado enquanto eu caminhava para o eito, carregando o peso do meu destino nas costas. Para eles, eu era apenas uma peça da paisagem, um ser invisível que podia ser descartado assim que a madeira fosse entregue e o serviço estivesse pronto no final do dia. Eu via como eles tratavam a terra, como se fossem donos de tudo, esquecendo que somos apenas hóspedes passageiros neste mundo de Deus e que a terra é a única que fica no final. E que eles não sabiam é que, enquanto eles contavam moedas, eu contava as estrelas e conhecia cada segredo que o vento soprava por entre as copas das aroeiras, esperando o momento certo para me revelar algo maior. Muitas vezes, eu parava o serviço para ouvir o canto do Irapuru e sentia que, apesar da pobreza extrema, eu era dono de uma riqueza que nenhum banco poderia guardar ou proteger contra a ferrugem do tempo. O mato tem uma linguagem própria, e eu aprendi que quando os pássaros se calam e o vento para de soprar, é porque algo está prestes a mudar na ordem das coisas, um aviso silencioso de que o destino está movendo suas peças. Eu sentia que minha alma estava enraizada naquele chão, tão firme quanto as árvores centenárias que eu evitava cortar, pois sabia que elas eram as guardiãs da memória daquele lugar. Mas, mesmo com toda essa conexão com a natureza, meu coração sentia um vazio que o trabalho bruto não conseguia preencher, uma sede de humanidade que eu tentava abafar com o barulho do meu machado. Eu não sabia que aquela sede seria saciada de uma forma tão inesperada, através de um encontro que estava marcado nas linhas da minha mão muito antes de eu nascer. Foi num desses dias de sol escaldante, quando o calor parecia derreter o horizonte e fazer a estrada de chão vibrar como uma corda de viola, que meus passos me levaram para os arredores da fazenda Recanto da Serra. Era uma propriedade imensa, cercada por muros altos de pedra que exalavam um perfume de tristeza e abandono, como se a alegria tivesse sido expulsa dali há muitos invernos. Eu sabia que ali morava Dona Eulina, uma senhora de muitas posses que, segundo os boatos maldosos da vila, vivia cercada de ouro e pratarias, mas completamente sozinha, abandonada pela própria sorte e pela família. As janelas do casarão estavam sempre fechadas, e o mato começava a avançar sobre o jardim que um dia deve ter sido o maior orgulho da região, mostrando que o dinheiro não compra mãos que cuidem com amor. Eu sentia uma pontada no peito toda vez que passava por ali, como se as paredes descascadas da mansão estivessem pedindo socorro através do silêncio que a cercava. Dona Eulina era a viúva de um dos homens mais poderosos daquelas bandas. Mas a fortuna imensa que herdou parecia ser a corrente que a prendia dentro daquela mansão escura e sem vida. As pessoas diziam que ela era orgulhosa, mas eu via através dos portões enferrujados apenas uma alma cansada de lutar contra a ingratidão de quem só queria o seu fim para dividir os espólios. Como pode alguém ter tanto e, ao mesmo tempo, não ter ninguém para lhe perguntar se a noite foi boa ou se o café está quente na mesa? A solidão dela era diferente da minha. A minha era de liberdade, a dela era de prisão. Uma gaiola dourada onde o passarinho já não tinha mais forças nem para cantar o seu lamento. Eu sentia um respeito estranho por aquela mulher que eu nunca tinha visto de perto. Uma ligação de quem conhece o peso de ser esquecido pelo mundo enquanto ainda se respira. O destino estava armando o laço e o Recanto da Serra seria o cenário onde minha honra seria testada como ferro em brasa.
Certo dia, enquanto eu cortava uma aroeira caída perto da cerca da fazenda, o silêncio do mato foi quebrado por um gemido baixo, um som de sofrimento que não vinha de bicho nenhum que eu conhecesse naquelas matas. Deixei o machado de lado, senti um frio estranho percorrer minha espinha mesmo debaixo daquele sol de 40 graus. E segui o som com o coração batendo na garganta como um passarinho assustado. Encontrei, perto do portão lateral que estava entreaberto pela ferrugem, a figura de uma mulher caída sobre as flores secas e o chão de terra batida, parecendo um pedaço de papel amassado pelo vento. Era Dona Olina frágil como um passarinho ferido que caiu do ninho antes da hora. Com o rosto pálido como a lua e os olhos perdidos em algum lugar entre a dor da carne e a exaustão da alma. Naquele momento, não vi uma patroa rica ou uma dona de terras. Vi apenas um ser humano precisando de ajuda e minha natureza de sertanejo falou mais alto do que qualquer temor. Corri para ajudá-la, ignorando o fato de que eu era apenas um lenhador sujo de serragem e ela uma dama da alta sociedade, que nunca deveria ser tocada por mãos tão brutas como as minhas. Peguei-a nos braços, sentindo que ela pesava menos que um feixe de lenha pequena. E o choque de ver aquela fragilidade de perto me causou uma comoção que eu nunca tinha sentido em toda a minha vida de isolamento. Seus lábios estavam secos e ela tremia de frio, apesar do calor sufocante, mostrando que a vida estava tentando escapar por entre os seus dedos finos e cheios de anéis que agora não valiam de nada. Levei-a para dentro daquela mansão sombria, onde o ar era pesado e cheirava a poeira acumulada de décadas de abandono e falta de carinho humano. O luxo das salas, com seus móveis de madeira nobre e cortinas de seda, só servia para destacar o vazio imenso que era a existência daquela mulher sem ninguém para lhe segurar a mão. Coloquei-a com todo o cuidado do mundo no sofá de veludo desgastado e procurei desesperadamente por água na cozinha enorme, percebendo com horror que a despensa estava quase vazia e que não havia viva alma para cuidar dela. Como era possível que uma mulher com tanta terra e tanto dinheiro tivesse vivendo naquela situação de miséria humana, sem ninguém para lhe dar um simples copo d'água? Meu coração se apertou de uma revolta surda ao perceber que os parentes que viviam falando da herança dela na cidade nunca tinham pisado naquele chão para ver se ela ainda tinha o que comer. Eu, que dormia em colchão de palha, senti mais pena dela do que de mim mesmo, pois eu tinha a saúde e a mata, enquanto ela tinha apenas o silêncio de paredes luxuosas que não sabiam abraçar. Ali, naquele momento de tensão máxima, eu decidi que não a deixaria à própria sorte, mesmo que isso custasse o pouco tempo que eu tinha para ganhar meu sustento diário. Quando Dona Eulina finalmente conseguiu abrir os olhos e me viu ali, um homem estranho e rústico cuidando dela com a delicadeza de uma mãe, viu uma faísca de esperança brilhar no meio de tanta dor. Ela tentou falar, mas a voz falhou, e ela apenas apertou minha mão com uma força que eu não sabia que ela ainda possuía, como se eu fosse sua única âncora em um mar revolto. Eu disse para ela não se esforçar, que eu era o Chico e que não sairia do seu lado enquanto o perigo não passasse e ela estivesse segura em sua própria casa. Mal sabia eu que, ao entrar naquela mansão para salvá-la, eu estava cruzando uma fronteira sem volta, onde a minha vida de lenhador simples seria deixada para trás para dar lugar a uma história de glória e traição. O envelope selado que ela me entregaria mais tarde já estava sendo escrito pelo destino, e a promessa que mudaria meu mundo começava a ser selada naquele aperto de mãos trêmulas e agradecidas. Dona Eulina abriu os olhos devagar e o que vi ali não foi a autoridade de uma patroa rica, mas uma gratidão tão profunda que fez minhas pernas de lenhador tremerem de emoção, como se eu fosse um menino diante de um mistério sagrado. Ela tentou falar, mas a voz era apenas um sussurro rouco. Uma súplica por companhia que atravessava o silêncio opressor daquelas salas imensas e decoradas, onde o luxo parecia sufocar a vida. Eu disse para ela não se esforçar, que eu era o Chico e que não a deixaria sozinha enquanto ela não estivesse firme sobre os próprios pés, como uma árvore que se recupera após a passagem de um vendaval. Naquele momento, eu entendi que a caridade não se mede pelo que se tem no bolso, mas pelo tempo que se dispõe a oferecer para quem não tem mais esperança de ver o amanhã. O brilho de reconhecimento nos olhos dela foi o primeiro sinal de que aquela mansão, antes um túmulo de lembranças, começaria a respirar novamente através do meu cuidado simples e honesto. A partir daquele dia, minha rotina mudou completamente. Eu cumpria meu trabalho bruto na mata o mais rápido possível, fazendo o machado cantar com pressa, e corria para o recanto da serra para cuidar daquela que eu passei a chamar de minha patroa. Eu limpava o que a idade e a doença não a deixavam mais limpar. Cozinhava sopas nutritivas com as ervas que eu conhecia do fundo do mato e trazia o frescor da floresta para dentro daqueles quartos fechados há anos. Ela me olhava com um carinho que eu nunca recebi nem da minha própria mãe, e aos poucos, fomos construindo uma amizade que o mundo lá fora jamais entenderia. Pois as pontes entre a pobreza e a riqueza geralmente são feitas de interesse, mas a nossa era feita de pura compaixão. Eu não aceitava um centavo dela, pois o que eu fazia não tinha preço de mercado. Era uma obrigação que meu coração de sertanejo me impunha diante de um ser humano que definhava na solidão. Mas eu não sabia que essa minha dedicação desinteressada estava despertando a fúria oculta de quem vigiava a fazenda apenas de longe, esperando a carniça.
Dona Eulina passava as tardes me contando histórias de sua juventude dourada, de como aquele casarão já foi cheio de risos, música de sanfona e festas que duravam até o sol raiar, antes da ganância levar seus familiares para longe, para as luzes falsas da cidade grande. Ela falava dos sobrinhos com uma tristeza que cortava o peito como faca afiada, sabendo que eles só telefonavam para saber se o coração dela ainda batia por puro interesse na partilha dos bens. Eu ouvia tudo em silêncio, percebendo que a fortuna dela era uma espécie de maldição que afastava os que deveriam amar e aproximava apenas os que queriam lucrar com a sua partida. Ela dizia que o dinheiro é como água salgada, quanto mais se bebe, mais sede se tem, e que ela trocaria todo aquele ouro por um abraço verdadeiro de alguém do seu próprio sangue. Por cada relato eu sentia que o destino estava me preparando para enfrentar lobos que se vestiam de ovelhas, mas que tinham dentes prontos para estraçalhar quem entrasse no caminho de sua herança, enquanto eu lustrava os móveis de jacarandá e podava o jardim que voltava a florescer sob minhas mãos calejadas. Sentia os olhos dela me seguindo com uma paz que ela dizia nunca ter encontrado em seus iguais da alta sociedade. Eu era um lenhador bruto, de fala arrastada e roupas sempre remendadas, mas para ela, eu era o anjo que o céu enviou para que ela não morresse no esquecimento mais profundo de sua própria casa. A simplicidade das coisas que eu lhe ensinava, como o som que o vento faz na palha do coqueiro ou o jeito de prever a chuva pelo voo das andorinhas, parecia devolver a ela uma alegria de viver que o luxo tinha roubado. Ela me confessou que se sentia mais protegida comigo, um estranho do mato, do que com qualquer segurança armado ou advogado de renome que já tivesse passado por aqueles portões. Entretanto, a sombra da morte começou a se alongar sobre o corredor da mansão, e eu percebi que o tempo de Dona Eulina estava se esgotando como a areia numa ampulheta quebrada. Os vizinhos da fazenda e o povo da vila começaram a fofocar de um jeito maldoso, dizendo que o lenador de alma surra estava tentando dar o golpe da barriga ou enganar a velha rica para ficar com as terras. Mas eu não me importava com as línguas de trapo. Minha consciência era meu travesseiro de penas, e o sorriso de Dona Eulina ao tomar um chá de cidreira feito por mim era o único pagamento que eu desejava receber por cada hora dedicada. Eu sabia que a maldade humana não suporta ver um gesto de bondade sem procurar um motivo sujo por trás, pois quem tem o coração podre não acredita que existam frutos sadios na árvore da vida. Eu continuava minha missão, ignorando os olhares de soslaio quando ia comprar mantimentos, sentindo que estava cumprindo um desígnio que ia muito além do que os olhos carnais podiam enxergar. Mas o veneno das palavras ruins acaba chegando aos ouvidos de quem não deve. E logo as notícias sobre o estranho cuidado atravessariam as fronteiras do estado para atrair os urubus. A saúde de Dona Eulina era como uma vela que chega ao fim no meio de uma noite de ventania. A chama vacilava a cada brisa e eu sabia, lá no fundo da alma, que o descanso eterno dela estava batendo à porta. Eu passava as noites sentado em uma cadeira de palha ao lado de sua cama, segurando sua mão fina e gelada enquanto ela dormia um sono inquieto, povoado por fantasmas de um passado que não voltava mais. Eu rezava todas as noites para que ela não sentisse dor e para que Deus desse a ela a partida digna que uma pessoa tão bondosa merecia. Longe da frieza de um hospital de luxo onde ela seria apenas um número. Ela sussurrava nomes de pessoas que já tinham ido, e eu apertava sua mão para que ela soubesse que, naquele momento derradeiro, ela não estava atravessando o rio da vida sozinha. O silêncio da mansão torna cada vez mais sagrado, e eu sentia que o véu entre esse mundo e o outro estava ficando fino, preparando o caminho para o que estava por vir. Em uma tarde de chuva mansa, daquelas que fazem a terra cheirar a recomeço, ela me chamou bem pertinho com um esforço sabano e pediu para eu pegar uma pequena caixa de madeira que estava escondida sob o fundo falso do seu guarda-roupa antigo. Com as mãos trêmulas e a respiração pesada, ela me entregou um envelope selado com cera vermelha e me fez prometer, olhando no fundo dos meus olhos, que eu só o abriria quando o último grão de terra caísse sobre o seu caixão. Eu prometi solene, com um nó na garganta, sem imaginar que aquele papel continha o peso de um destino inteiro e a resposta para toda a humilhação que eu ainda teria que suportar. Ela disse que eu era o filho que ela nunca teve, a prova viva de que a nobreza não está no brasão da família, mas na lama que a gente limpa dos sapatos dos necessitados. Naquele instante, o céu escureceu de vez e eu senti que o mundo estava prestes a cobrar um preço alto pela minha lealdade ao que é correto. Chico, ela me disse com a voz sumindo como o rastro de uma estrela cadente. O justo não mendiga o pão, e quem planta a bondade no deserto, colhe oásis no tempo de Deus, nunca se esqueça disso quando as hienas chegarem. Eu chorei como um menino que perde a proteção do pai, sentindo que a perda dela seria um buraco no meu mundo que nenhuma floresta, por mais verde que fosse, poderia preencher com sua beleza. Ela sorriu uma última vez, uma expressão de alívio de quem finalmente tinha encontrado a chave para sair de um labirinto de solidão e estava pronta para o descanso nos braços do Criador. O aperto de sua mão relaxou lentamente, e o silêncio que se seguiu foi o mais pesado que eu já ouvi em toda a minha existência de lenhador solitário. Ela se foi em paz, deixando para trás um rastro de luz no meu coração e um envelope que queimava na minha mão.
como se tivesse vida própria e soubesse o caos que estava prestes a se desatar. Naquela noite, o recanto da serra ficou mais silencioso do que o fundo de uma grota, e o único som audível era o das minhas lágrimas caindo sobre o lençol bordado que agora cobria um corpo sem vida. Ela partiu sem levar um brinco de ouro sequer, provando que a morte é a grande niveladora que iguala o rei ao vassalo, o rico ao pobre, o patrão ao lenhador. E o Fick vai ali velando seu sono eterno. Sentindo que uma era de bondade estava se fechando e que uma era de trevas e ganância estava para começar assim que o sol despontasse. Guardei o envelope sob minha camisa, junto ao peito, sentindo o calor do segredo de Dona Eulina como uma armadura que me protegeria do que estava por vir. Eu sabia que a notícia da sua morte correria mais rápido que o vento norte, e que eu precisava ser forte para enfrentar os lobos que já deviam estar farejando o rastro da herança deixada para trás. Quando os primeiros raios de luz tocaram as janelas da mansão, o barulho de pneus cantando no cascalho da entrada me avisou que o tempo da paz tinha terminado e o circo da falsidade ia começar. Eram eles, os sobrinhos Mauro e Silvio, que chegavam com seus carros pretos e caros, levantando uma poeira que parecia querer sufocar o respeito que eu ainda guardava por aquele lugar. Eles desceram dos veículos com óculos escuros e lenços de seda, ensaiando expressões de pesar que não chegavam nem perto da alma, já prontos para abocanhar cada hectare de terra. Eu me levantei da cadeira de palha, ajeitei meu chapéu e me preparei para o encontro com a arrogância pura, sabendo que a partir daquele minuto, eu deixaria de ser o cuidador para me tornar o alvo principal de uma maldade que não conhece limites. O confronto estava armado, e a primeira humilhação estava apenas a um passo de distância, esperando o momento de me jogar no chão. O sol nem bem tinha acabado de rasgar o horizonte quando o barulho metálico dos motores invadiu o silêncio sagrado do recanto da serra, parecendo um bando de carcarás famintos descendo sobre uma carniça fresca. Mauro e Silvio, os sobrinhos que Dona Eulina tanto temia, saltaram dos carros com uma pressa que não era de saudade, mas de quem corre para não perder o lugar na mesa do banquete alheio. Eles entraram no casarão sem sequer pedir licença ao corpo que ali repousava, ignorando o cheiro de velas e o peso do luto que eu carregava sozinho desde a madrugada. Vi nos olhos deles não o brilho das lágrimas, mas o reflexo das pratarias e o cálculo frio de quanto valia cada hectare daquela terra que eu tanto amei e cuidei. Senti um arrepio na espinha ao perceber que a presença deles trazia uma sombra muito mais escura do que a própria morte. Uma sombra que pretendia apagar qualquer vestígio de humanidade que ainda restasse naquelas paredes. Mauro, o mais velho, caminhou até o centro da sala com suas botas de couro caro que nunca tinham pisado numa poça de lama, olhando para mim como se eu fosse um bicho estranho que tivesse entrado por engano na sua propriedade. Ele não perguntou como a tia tinha partido, nem se ela tinha sofrido em seus momentos finais. A primeira palavra que saiu de sua boca foi um questionamento ácido sobre onde estavam as chaves do cofre e os documentos das terras. Eu respondi, com a voz embargada pelo respeito à falecida, que as chaves estavam onde sempre estiveram, mas que o momento agora era de oração e despedida digna. Ele soltou uma risada seca, um som que pareceu bater nas paredes e voltar como um insulto, dizendo que um mateiro como eu não tinha o direito de dizer o que era digno ou não dentro daquela casa. Naquele instante, eu soube que a minha lealdade seria tratada como crime por aqueles que só conheciam a lei do próprio bolso. Silvio, o mais novo, começou a abrir as gavetas da escrivaninha de jacarandá com uma violência que fazia o móvel gemer, jogando papéis e lembranças de Dona Eulina no chão como se fossem lixo sem valor. Ele se virou para mim com um sorriso de escárnio, limpando o suor da testa com um lenço de seda que custava mais do que eu ganhava em um ano inteiro de machado no eito. Perguntou, com um tom de voz que transbordava veneno, quanto eu tinha conseguido arrancar da velha caduca durante o tempo em que me fingi de enfermeiro para ganhar a confiança dela. Tive que apertar as mãos com força para não deixar o instinto de homem do mato responder àquela infâmia, pois a memória de Dona Eulina merecia que eu mantivesse a paz naquele solo sagrado. Mas o pior ainda estava por vir, pois a humilhação estava apenas começando a mostrar suas garras afiadas contra a minha honra. Enquanto os advogados de terno cinza chegavam e começavam a espalhar pastas e contratos sobre a mesa de jantar onde eu servia a sopa para a patroa, eu fui empurrado para o canto da sala como se fosse um móvel velho e quebrado. Eles falavam termos difíceis, números que pareciam não ter fim, e planejavam o loteamento das pastagens enquanto o corpo de Dona Eulina ainda estava sendo preparado no quarto ao lado. Era uma cena de revirar o estômago, o sangue do próprio sangue tratando a morte como um negócio lucrativo, sem uma oração, sem um minuto de silêncio, sem um pingo de decência. Eu me sentia um estrangeiro na casa que eu mesmo tinha ajudado a manter de pé, com o suor do meu rosto e o cuidado das minhas mãos rudes. Eu via o retrato do falecido marido dela na parede e sentia que até os antepassados tinham vergonha da descendência que tinham deixado para trás, esperando apenas a hora de me expulsar. Mauro se aproximou de mim novamente, desta vez com um segurança de cara fechada ao seu lado, e exigiu que eu entregasse a minha trouxa de roupas para que fosse revistada, pois ele tinha certeza de que eu tinha escondido joias ou dinheiro. O sangue subiu para minha cabeça como um rio que transborda na cheia.
Mas eu respirei fundo, lembrando que a dignidade de um homem não está no que ele carrega, mas no que ele é por dentro. Abri minha trouxa no meio do pátio, diante de todos os curiosos que começavam a se agrupar. E tudo o que eles encontraram foram minhas roupas remendadas, meu pedaço de fumo e a saudade de quem perdeu uma mãe. Silvio chutou minhas coisas com a ponta do sapato, dizendo que eu era esperto demais para deixar rastro, mas que ele não descansaria até provar que eu era um ladrão de galinha metido a Salvador. A humilhação pública ardia na minha pele mais do que qualquer urtiga do mato, mas eu guardava o envelope de Dona Eulina sob a camisa como se fosse meu escudo sagrado. O velório foi uma cerimônia fria e apressada, feita apenas para cumprir a lei e manter as aparências diante da sociedade da vila que apareceu para bisbilhotar a desgraça alheia. Eu fui proibido de ficar na sala principal. Tive que acompanhar as orações do lado de fora, debaixo da mangueira, como se o meu luto fosse contagioso ou diminuísse a importância dos herdeiros. As coroas de flores enviadas pelos sobrinhos eram imensas e luxuosas, mas para mim elas cheiravam a hipocrisia. Enquanto a pequena flor do mato que eu colhi na beira do rio era a única que parecia ter a alma de quem realmente amava a falecida. Eu via Mauro e Silvio recebendo os pêsames com sorrisos ensaiados, já combinando com os corretores o destino de cada res de gado e cada palmo de chão. O desprezo deles por mim era tão grande que eles nem se davam ao trabalho de disfarçar as ordens para que o lenhador não tocasse no caixão na hora de levar para o cemitério. No caminho para o Campo Santo, a chuva começou a cair. Uma chuva fina e triste que parecia o choro do próprio sertão pela partida de sua filha mais generosa. Eu segui o cortejo de longe, a pé, enquanto eles iam nas caminhonetes fechadas com o arado no máximo, ignorando o lamaçal que se formava na estrada. Quando chegamos ao cemitério, fiquei atrás de um muro de pedra, observando o padre encomendar a alma de Dona Eulina em meio a bocejos de Mauro e conversas paralelas de Silvio no celular. Eu esperava o momento final, o momento que ela me pediu com tanta insistência, sentindo o envelope queimar contra o meu peito como um carvão em brasa. Assim que o coveiro deu a última pasada de terra e o som oco do barro batendo na madeira cessou de vez, eu soube que a minha promessa estava cumprida e que a verdadeira batalha estava prestes a começar. Quando o cemitério esvaziou e os sobrinhos voltaram para a mansão para celebrar a vitória, Mauro parou o carro diante de mim e ordenou que o segurança jogasse o resto dos meus pertences no meio da estrada de lama. Ele desceu o vidro fumê e disse, com uma voz carregada de ódio e triunfo, que se eu fosse visto a menos de 10 quilômetros do recanto da serra, ele me mandaria para a cadeia por roubo e invasão. Eu estava ali encharcado pela chuva, com a minha honra sendo pisoteada por quem nunca soube o que é ganhar o pão com o suor do próprio rosto, sentindo o gosto amargo da injustiça na boca. Ele acelerou o carro, levantando uma onda de água suja que me cobriu por inteiro, deixando para trás apenas o som do seu riso vitorioso ecoando entre as lápides frias. Eu me levantei e limpei o barro do rosto com a manga da camisa e olhei para o túmulo de Dona Eulina, sentindo uma força que não vinha de mim, mas de um segredo que estava para ser revelado. Caminhei por horas debaixo da tempestade até chegar ao meu pequeno casebre, que agora parecia o único lugar seguro em um mundo que tinha virado as costas para a verdade. Meus pés estavam em carne viva e o frio entrava nos meus ossos. Mas a minha mente estava focada apenas em uma coisa, o conteúdo daquele envelope que eu guardei com a vida. Sentei-me à mesa de madeira bruta. Acendi uma lamparina que dançava com o vento que entrava pelas frestas. E tirei o papel selado com a cera vermelha, que agora estava um pouco borrada pela água da chuva. Minhas mãos tremiam não de medo, mas de uma expectativa que fazia meu coração bater como um tambor de guerra, pressentindo que as palavras ali escritas eram as sentenças de morte para a arrogância dos sobrinhos. Eu era o lenhador que eles expulsaram como um cão, mas eu era o único que detinha a verdade que Dona Eulina levou tanto tempo para confiar a alguém de alma limpa. Quebrei o selo com cuidado, como se estivesse abrindo a porta de um santuário. E as primeiras linhas escritas por Dona Eulina me fizeram perder o fôlego e sentir um calor estranho percorrer todo o meu corpo. Não era apenas um testamento comum. Era uma confissão, um mapa e uma prova de que a justiça divina às vezes usa as mãos mais rudes para se manifestar na terra dos homens. Enquanto eu lia cada palavra escrita com aquela caligrafia firme, eu via o castelo de cartas de Mauro e Silvio começar a desmoronar na minha mente tiolo pó, tiolo mentira por mentira. O que Dona Eulina tinha deixado para mim não era apenas dinheiro. Era a ferramenta necessária para que eu voltasse àquela mansão não como um empregado, mas como o dono do destino de quem me humilhou. O próximo passo da minha caminhada não seria de fuga, mas de um retorno triunfal que faria toda a região do Tocantins se ajoelhar diante da força de uma promessa feita no leito de morte. A luz da lamparina dançava nas paredes de barro do meu casebre como se fosse uma assombração querendo me contar um segredo milenar. Meus dedos, grossos e calejados pelo cabo do machado, tremiam ao segurar aquele papel fino, que parecia pesar mais do que um tronco de jatobá recém-derrubado. As primeiras palavras de Dona Eulina, escritas com a calma de quem já não teme mais o tempo, diziam que a verdadeira nobreza não se herda pelo sangue, mas se conquista pela alma que se dispõe a servir sem olhar a quem. Ela escreveu que, enquanto seus sobrinhos contavam os dias para sua partida como quem espera a colheita de um fruto que não plantou,
Eu fui o único que lhe deu o calor de um cobertor e a dignidade de um ouvido atento. A leitura seguia como um rio que vai ganhando força na cheia, e eu sentia que cada letra ali era uma semente de justiça sendo plantada no meu peito sofrido, preparando uma colheita que faria o sertão inteiro se espantar com tamanha reviravolta. No documento, registrado num cartório distante para que as garras de Mauro e Silvio não o encontrassem antes da hora, Dona Eulina declarava que os sobrinhos já tinham recebido em vida muito mais do que mereciam e que, por conta da ingratidão e do abandono, eles seriam deserdados de cada palmo de terra. O choque foi tanto que perdi o fôlego, sentindo o mundo girar mais rápido que redemoinho em dia de seca. Eu, o Chico Lenhador, era agora o herdeiro universal de toda a fazenda Recanto da Serra e de tudo que nela existia. Ela explicava que sabia das dívidas que os sobrinhos tinham contraído na capital e que dar a fazenda a eles seria o mesmo que entregar uma floresta inteira para um bando de carvoeiros famintos. A responsabilidade caiu sobre meus ombros como um jugo pesado e eu me vi diante da maior provação da minha vida. Aceitar o destino de patrão para honrar a memória daquela que foi minha única família, enquanto o perigo espreitava em cada curva da estrada. Havia um trecho na carta que me fez chorar como um retirante que encontra a água depois de meses de poeira. Chico, você me deu sopas de ervas quando eu tinha fome de afeto, e me deu silêncio quando o mundo lá fora gritava por dinheiro. Por isso, deixa você a chave do meu reino, para que as árvores não sejam derrubadas pela ganância e os pobres nunca sejam expulsos do seu portão. Era um momento de humanidade tão profundo que eu quase esqueci as ofensas e o barro que ainda secava na minha camisa, sentindo o perfume de Dona Eulina impregnado naquele papel como se ela estivesse ali, soprando coragem no meu ouvido. Eu não queria o ouro, eu não queria a fama, mas eu sentia que agora eu era o guardião de um legado que não podia cair nas mãos de quem só sabe destruir para ostentar. A justiça estava ali, escrita em tinta preta sobre o papel branco, esperando apenas que eu tivesse a coragem de um mateiro para enfrentar a onça que ruge no escuro. Mas o documento trazia um aviso. Eu precisava agir rápido, pois Mauro e Silvio já estavam movendo céus e terra com advogados caros para validar um testamento antigo que os favorecia. Dona Eulina me deu o endereço de um velho amigo de seu falecido marido, um advogado aposentado que morava na cidade grande e que guardava a cópia original e a prova de que os sobrinhos tinham falsificado assinaturas no passado. Era uma arma poderosa, mas eu precisava chegar até ele sem que os capangas dos herdeiros me interceptassem no caminho, pois eles sabiam que eu era a única testemunha de como a tia vivia. O medo tentou se aninhar no meu peito, mas a lembrança do chute que Mauro deu na minha trouxa de roupas agiu como um combustível, queimando qualquer rastro de hesitação que eu pudesse ter. Eu era um homem de paz, mas o sertão me ensinou que até o bicho mais manso morde quando é acuado contra a parede da injustiça. Olhei para o meu machado num canto e para as minhas mãos que nunca tinham assinado nada mais importante que um recibo de carga de lenha, sentindo o abismo que existia entre quem eu era e quem eu teria que me tornar. Como é que um lenhador de pés no chão ia peitar homens que tinham o estudo, o dinheiro e as leis debaixo do braço como se fossem donos da verdade? A dúvida era uma assombração que rondava minha mesa, me fazendo questionar se eu não deveria apenas queimar aquele papel e sumir no mundo, vivendo a vida simples que eu sempre conheci. Mas aí eu lembrava do olhar de súplica de Dona Eulina no leito de morte, e percebia que se eu fugisse, eu estaria matando ela uma segunda vez, deixando que a maldade triunfasse sobre a bondade. A roda da vida estava me chamando para o jogo, e eu entendi que o silêncio do justo termina quando a voz da justiça começa a clamar por reparação. Preparei minha partida no meio da madrugada. Enquanto a coruja cantava o seu lamento no topo do Oiti, o mundo ainda estava mergulhado no breu mais profundo. Não levei nada além do envelope guardado num saco plástico dentro do peito, uma garrafa de água e a certeza de que a caminhada seria longa e cheia de espinhos. Eu conhecia as trilhas do mato como a palma da minha mão e sabia que ir pela estrada principal seria o mesmo que se entregar para o abate, pois Mauro certamente já tinha colocado vigias para me caçar. O mato seria meu aliado mais uma vez, me escondendo sob sua folhagem e me guiando pelo som dos riachos até que eu pudesse chegar à cidade sem ser notado por quem queria meu fim. Cada passo que eu dava para longe do meu casebre era um passo em direção a um futuro que eu nunca ousei sonhar, mas que agora era meu por direito de amor e lealdade. Caminhei o resto da noite sob o brilho das estrelas, que pareciam olhos de prata vigiando o meu progresso por entre as árvores e as grotas escuras do Tocantins. Eu sentia que a natureza estava comigo, que o vento soprava a meu favor e que as cobras se afastavam do meu caminho, como se reconhecessem a importância da minha missão. A imagem da mansão do Recanto da Serra, com suas janelas agora abertas pela ganância dos sobrinhos, não saía da minha cabeça, me dando a força necessária para ignorar o cansaço que começava a pesar nas minhas pernas. Eu imaginava a cara de Mauro e Silvio quando a verdade fosse revelada, quando o lenhador sujo voltasse para reclamar o que o coração de uma mãe lhe deixou por gratidão. A vingança não era o que eu buscava, mas a reparação era uma necessidade que queimava na minha alma como o sol do mau dia queima a pele do trabalhador. Quando o dia amanheceu, eu já estava longe, mas o cansaço começou a cobrar o seu preço e a fome começou a apertar o meu estômago como uma correia de couro seco.
Parei na beira de um riacho cristalino para lavar o rosto e beber um pouco de água, sentindo o frescor da natureza me renovar as forças para o restante da jornada. Eu via o meu reflexo na água e não reconhecia mais o Chico que só sabia cortar lenha. Via um homem vestido de uma missão que mudaria a sorte de muita gente naquela região. O peso do envelope no meu peito era um lembrete constante de que eu não podia falhar. De que a esperança de Dona Eulina repousava inteiramente sobre a minha capacidade de resistir à humilhação. Eu sabia que a cidade estava perto, e com ela, o encontro que decidiria se eu voltaria para o barro ou se eu subiria os degraus daquela varanda como novo. Senhor daquelas terras, chegar à cidade foi como entrar num formigueiro gigante. O barulho dos carros, a pressa das pessoas e o olhar de julgamento sobre minhas roupas rasgadas me fizeram sentir um peixe fora d'água. Procurei pelo escritório do doutor Arnaldo, o tal advogado amigo da falecida, tentando esconder o envelope o máximo que podia para não chamar a atenção dos curiosos. O prédio era imenso, de vidro espelhado em mármore, um lugar onde homens como eu geralmente só entravam para fazer a limpeza ou carregar peso. Sentia a humilhação me rondar novamente quando o segurança da recepção me barrou, dizendo que ali não era lugar de pedir esmola e que eu deveria sair antes que ele chamasse a autoridade. Mas eu não baixei a cabeça, olhei no fundo dos olhos dele e disse que eu tinha um encontro marcado com a justiça e que o Dr. Arnaldo estava me esperando para tratar de um assunto que faria a cidade inteira parar para ouvir. Depois de muita insistência, fui levado até a sala do advogado, um homem de cabelos brancos e olhar sábio que, ao ver o envelope na minha mão, deixou o cachimbo cair da boca de tamanha surpresa. Ele pegou os papéis, leu cada linha em silêncio absoluto, enquanto o relógio na parede parecia marcar o tempo da minha vida. E depois me olhou com um sorriso de quem acaba de ver um milagre acontecer diante dos olhos. Ele me disse que Mauro e Silvio já tinham dado entrada no inventário e que estavam comemorando a posse antecipada da fazenda naquele exato momento. Achando que ninguém os impediria, doutor Arnaldo se levantou, ajeitou o paletó e me disse que a hora da verdade tinha chegado, mas que o caminho de volta seria cercado por uma armadilha que os sobrinhos tinham acabado de preparar para mim. O que ele me contou em seguida me deixou gelado, revelando que a minha luta estava apenas começando e que o perigo agora tinha o distintivo da lei a seu favor. O doutor Arnaldo me olhou por cima dos óculos e o silêncio que se instalou naquela sala luxuosa era tão pesado quanto o ar antes de uma trovoada de verão no cerrado. Ele me revelou que Mauro e Silvio não tinham apenas expulsado meu corpo da fazenda, mas tinham tentado assassinar a minha honra perante a lei, registrando uma queixa de que eu havia roubado joias da falecida e maltratado Dona Eulina nos seus últimos dias. Senti meu sangue gelar, como se uma cobra coral tivesse acabado de passar por cima dos meus pés descalços, pois a mentira deles era um veneno que se espalhava rápido pelas engrenagens da justiça. Eles sabiam que um lenhador sem eira nem beira teria pouca voz contra 2 doutores da capital, e usaram a calúnia como uma foice para cortar qualquer chance de eu ser ouvido. O advogado apertou minha mão com firmeza, dizendo que a batalha que tínhamos pela frente não seria decidida apenas com papéis, mas com a resistência de quem sabe que a verdade é uma rocha que o rio da mentira nunca consegue carregar, por mais forte que seja a correnteza. Meu coração se apertou de uma forma que eu não conseguia nem respirar direito, sentindo o peso daquela injustiça como se fosse um fardo de lenha verde molhada pela chuva. Como podiam ser tão vis a ponto de usar a memória da própria tia, que morreu em paz nos meus braços, para tecer uma teia de maldades contra quem só lhe deu amor? Uma lágrima teimosa escapou e correu pelo meu rosto marcado pelo sol. Não de medo da cadeia, mas de tristeza profunda ao ver até onde a ganância humana pode rastejar no chão da impiedade. Eu lembrava de cada noite, em claro, de cada vez que limpei o rosto de Dona Eulina com carinho. E agora me via pintado como um monstro por aqueles que nem o caixão dela quiseram carregar. Mas o doutor Arnaldo me disse para enxugar o rosto, pois o choro do justo é o que rega a semente da vitória. E que ele já tinha em mãos a prova de que as assinaturas que os sobrinhos estavam usando eram tão falsas quanto o luto que eles vestiam. Ele me explicou que Mauro e Silvio tinham pressa em vender uma parte das terras para um grupo de investidores estrangeiros e que, por isso, estavam tentando passar o trator por cima de qualquer impedimento legal. A estratégia deles era me prender o quanto antes, para que eu ficasse incomunicável enquanto eles faziam a partilha e sumiam com o dinheiro da venda antes que o testamento real aparecesse. Era uma corrida contra o tempo, onde cada minuto valia mais do que uma safra inteira de milho. E nós éramos os corredores que começavam a disputa com o vento batendo contra o peito. Eu precisava ficar escondido, longe dos olhos da polícia que já patrulhava a estrada em busca do lenador furitibo, até que o juiz pudesse analisar as provas que tínhamos em mãos. O plano era perigoso, mas ficar parado seria aceitar a derrota e deixar que o recanto da serra virasse pasto para a ambição de quem não ama a terra que pisa. Enquanto o advogado falava, o telefone na mesa dele tocou. E o semblante do velho amigo de Dona Eulina mudou para uma máscara de preocupação absoluta que me fez o coração saltar na garganta. Era uma notícia que vinha lá das minhas bandas. A polícia, guiada por Mauro em pessoa, tinha acabado de revirar o meu pobre casebre de pau a pique.
quebrando tudo que eu tinha e incendiando as minhas poucas ferramentas. Eles não queriam apenas me prender. Queriam apagar qualquer rastro da minha existência, como se queimar minha cama de palha e meu machado velho fosse o suficiente para me fazer desistir. Senti uma revolta queimar por dentro, um fogo que não se apaga com água, mas que se alimenta da vontade de ver a justiça ser feita de forma plena. Mauro estava jogando sujo, mostrando que para ele a vida de um homem simples valia menos que o pó da estrada. E isso só me deu mais certeza de que eu precisava lutar até o fim. Eu me dei conta de que, naquele momento, eu não tinha mais para onde voltar. Que o único chão que eu possuía era aquele que meus pés pisavam naquele escritório frio da cidade grande. O casebre onde vivi por anos, onde cada pedaço de barro tinha o meu suor. Agora era apenas cinza e fumaça, levado pelo vento que soprava sobre as ruínas da minha antiga vida. Eu era um homem sem teto, um fugitivo da própria história, mas por dentro eu sentia que estava ficando maior do que a dor que tentavam me causar. O Dr. Arnaldo percebeu o meu silêncio e disse que a partir daquele instante, eu não era mais o Chico do Mato, mas sim o herdeiro de uma linhagem de honra que Mauro nunca conseguiria alcançar. Ele me ofereceu um quarto nos fundos de sua casa, um lugar seguro onde as garras dos sobrinhos não alcançavam. Para que eu pudesse descansar antes do dia do grande acerto de contas, naquela noite, tive o primeiro momento de humanidade em dias. O Dr. Arnaldo me trouxe roupas limpas, um prato de comida quente, pela primeira vez na vida. Senti o conforto de um lençol de algodão macio contra minha pele castigada. Ele me tratava com um respeito que eu nunca achei que merecesse de um homem tão importante. Me ouvindo contar as histórias de como Dona Eulina sorria quando eu trazia flores do mato para o seu quarto. A bondade daquele homem era como um oásis no meio do deserto de maldade que eu tinha atravessado, me provando que ainda existem almas boas que se importam com a verdade acima do lucro. Ele me disse que Dona Eulina sempre soube que eu seria capaz de carregar aquele legado, e que ela confiou em mim porque viu nos meus olhos a mesma pureza que ela sentia na brisa da manhã. Dormi um sono inquieto, mas fortalecido, sabendo que eu não estava mais sozinho naquela guerra contra os lobos de terno. Enquanto isso, lá no recanto da serra, Mauro e Silvio faziam um churrasco regado a bebidas caras, celebrando antecipadamente a posse da fazenda com amigos influentes e políticos da região. Eles riam da minha desgraça, contando vantagem de como tinham colocado o matuto no seu devido lugar e de como a terra logo estaria rendendo milhões em suas contas bancárias. A arrogância deles era tanta que já planejavam derrubar o pomar que Dona Eulina tanto amava para construir uma piscina olímpica e um heliponto, tratando a história da família como se fosse um fardo que precisava ser descartado. Mal sabiam eles que, enquanto erguiam seus copos de cristal para brindar a mentira, a sombra da justiça já se projetava sobre o terraço, vinda pelas mãos de quem eles mais desprezavam. O riso dos soberbos é sempre alto, mas o eco da queda é o que permanece na memória do povo por gerações e gerações. No dia seguinte, o Dr. Arnaldo me trouxe um espelho e pediu para que eu me olhasse. Mas eu quase não reconheci o homem que via refletido naquele vidro límpido e brilhante. Eu estava barbeado, com roupas de linho que caíam bem sobre meus ombros largos. E o meu olhar, antes baixo e humilde, agora tinha um brilho de determinação que parecia o de um capitão pronto para a batalha. A transformação por fora era apenas um reflexo da mudança que tinha acontecido por dentro, onde o lenhador acovardado pela injustiça tinha dado lugar ao guardião da promessa de uma santa. Eu percebi que a dignidade não depende da roupa, mas que a roupa certa pode ser a armadura necessária para entrar em um campo onde o inimigo só respeita as aparências. Eu estava pronto para enfrentar os tribunais e os sobrinhos, não como alguém que pede esmola, mas como o dono da verdade que ia cobrar cada centavo de sofrimento que eles causaram. O advogado preparou toda a documentação, incluindo o testamento original e as perícias que provavam a má-fé de Mauro e Silvio, organizando tudo em uma pasta de couro que parecia conter o peso de um mundo novo. Ele me avisou que a audiência de custódia e o pedido de reintegração de posse seriam feitos de surpresa, para que os sobrinhos não tivessem tempo de fugir ou destruir mais nada na fazenda. O sol daquela manhã estava forte, iluminando a cidade com uma cor dourada que me lembrava as tardes de café no recanto da serra, me dando um sinal de que Deus estava no comando de cada passo. Eu senti uma paz estranha, uma calma que só os justos possuem antes de entrar na arena para enfrentar as feras, confiando que o escudo da verdade é impenetrável. Entramos no carro, e o caminho de volta para o meu sertão parecia mais curto, pois cada quilômetro me aproximava do momento em que eu olharia nos olhos de Mauro e veria o medo tomar o lugar da arrogância. Quando avistamos as cercas da fazenda, meu coração bateu forte, como um trovão anunciando a chegada da chuva que a terra seca tanto esperava para voltar a viver. Vimos a viatura da polícia parada no portão principal, e por um momento o medo tentou voltar, mas o doutor Arnaldo apenas sorriu e disse que, desta vez, as autoridades estavam ali para servir a quem realmente tinha o direito. Mauro estava parado na varanda, de braços cruzados, observando a aproximação do nosso veículo com um ar de deboche, achando que eu tinha vindo para me entregar e pedir perdão. Mas quando o carro parou e eu desci, com a cabeça erguida e o documento da justiça na mão, o sorriso dele murchou como uma flor arrancada do pé em dia de seca. O confronto final estava apenas começando.
E o silêncio que caiu sobre o recanto da serra era o prelúdio de uma tempestade que ia varrer a ganância. Daqueles corredores para sempre. Desci do carro com uma firmeza que nem eu mesmo sabia que possuía. Sentindo o chão do recanto da serra sob minhas botas novas como se a própria terra estivesse me abraçando em sinal de boas-vindas. Mauro continuava parado lá no alto da escadaria, com aquele olhar de quem se sente dono do mundo. Mas vi o momento exato em que a sua máscara de arrogância começou a rachar ao perceber que eu não era mais aquele sujo que ele expulsou na lama. O silêncio que caiu sobre o pátio era tão denso que dava para ouvir o som das folhas da mangueira se batendo. Um presságio de que as contas com o passado estavam prestes a ser acertadas ali mesmo, diante de todos. Ele tentou soltar um riso forçado, mas a voz saiu engasgada. Como se a própria consciência estivesse tentando sufocar a sua maldade antes que a primeira palavra fosse dita. O ar estava carregado de uma eletricidade que fazia os pelos do meu braço se arrepiarem, anunciando que o destino tinha finalmente colocado as cartas na mesa. O que esse bicho do mato está fazendo aqui de novo, com essas roupas de doutor que certamente roubou de algum varal? Gritou Mauro lá de cima, tentando recuperar a pose de patrão diante dos peões e dos policiais que o cercavam. Eu não respondi de imediato, apenas caminhei devagar até a base da escada. Sentindo cada degrau como uma vitória sobre a humilhação que ele tinha me feito passar dias atrás, no meio daquela chuva maldita. Olhei no fundo dos olhos dele e vi o medo rastejando como uma cobra coral por trás das pupilas. O medo de quem sabe que construiu sua fortaleza sobre a areia movediça da mentira. Doutor! Arnaldo caminhava ao meu lado, carregando a pasta de couro com a calma de quem sabe que carrega a força de um furacão capaz de varrer qualquer injustiça para longe. O sol batia no rosto de Mauro, revelando cada linha de sua preocupação. Enquanto ele percebia que a nossa volta não era um pedido de perdão, mas uma cobrança de honra. Silvio saiu de dentro da casa, segurando um copo de bebida cara e rindo. Mas parou no meio do caminho ao ver a viatura da polícia que nos acompanhava mudar de posição, cercando a saída principal da fazenda. Ele tentou brincar, perguntando se eu tinha vindo para limpar as latrinas em troca de um prato de comida. Mas o silêncio do Dr. Arnaldo cortou a sua piada como um golpe de faca afiada no escuro. Mauro gesticulava para os policiais, exigindo que eles me algemassem por invasão de domicílio e pelo suposto roubo das joias. Mas a autoridade que nos acompanhava permaneceu imóvel, esperando o comando da lei. Senti um aperto no peito ao ver a casa que Dona Eulina tanto amava sendo usada como palco para tanta sujeira. Mas sabia que para limpar um terreno, às vezes é preciso revolver a terra até o fundo. A tensão era tamanha que até os pássaros pareciam ter parado de cantar, esperando para ver quem seria o primeiro a cair naquela arena de orgulho e sangue. Dr. Arnaldo deu um passo à frente, com uma voz que ecoou por todo o vale como o som de um sino de igreja. Declarou que estávamos ali para dar cumprimento ao último desejo de Dona Eulina, o testamento real e irrevogável. Mauro soltou uma gargalhada histérica, dizendo que eles já tinham um documento legalizado, e que qualquer coisa que eu tivesse na mão era uma falsificação barata feita em fundo de quintal. O advogado não se abalou. Ele abriu a pasta e tirou o documento selado, mostrando as marcas d'água e o selo do tribunal, que provavam que aquele era o único papel que tinha validade sobre aquelas terras. Vi Silvio empalidecer, deixando o copo cair no chão e se estilhaçar em 1000 pedaços, um som que pareceu marcar o fim do império de mentiras que eles tinham montado tão rápido. A verdade estava ali, nua e crua, pronta para despir a arrogância de quem achava que a justiça podia ser comprada com um punhado de moedas de ouro. Este homem que vocês chamam de lenhador, continuou o doutor. Arnaldo apontando para mim, é, por direito sagrado e legal, o único e legítimo herdeiro de toda a fazenda Recanto da Serra e de cada cabeça de gado que nela pastoreia. O grito de Mauro foi como de um animal ferido. Uma mistura de ódio e desespero que fez ecoar nas paredes da mansão, enquanto ele tentava avançar para cima de mim com os punhos cerrados. Os policiais, que antes pareciam estar do lado dele, se colocaram na frente, impedindo que a agressão acontecesse e mostrando que a roda da fortuna já tinha girado para o outro lado. Eu apenas observava tudo em silêncio, sentindo uma paz estranha. A paz de quem sabe que a honra é um escudo que nenhuma flecha de maldade consegue atravessar quando o céu está a favor. Naquele momento, eu não era mais o Chico que tinha medo do patrão. Eu era o homem que Dona Eulina escolheu para ser a voz da sua última vontade. Mauro começou a tremer, tentando argumentar que a tia estava louca quando assinou aquilo, que eu tinha feito algum tipo de feitiçaria do mato para enganar a velha e ficar com a fortuna da família. Ele apelava para os policiais, prometendo dinheiro e favores se eles nos tirassem dali à força, revelando toda a podridão de uma alma que só sabe se mover pelo interesse. Silvio, por outro lado, parecia ter perdido as forças, encostando-se na coluna da varanda com um olhar perdido de quem vê toda a vida de luxo sumir como fumaça num dia de ventania. Eu senti uma pontada de pena, não pelo que eles estavam perdendo, mas pela pobreza de espírito de quem tem tanto e ainda assim é capaz de odiar quem não tem nada. A justiça divina não pede licença para entrar. Ela arromba as portas da hipocrisia e coloca cada um no lugar que o seu próprio coração escolheu habitar durante a jornada. O oficial de justiça que nos acompanhava pegou o documento de reintegração de posse.
e começou a ler os termos da ordem judicial, que exigia que Mauro e Silvio deixassem a propriedade em até 2 horas, levando apenas o que era de uso pessoal. O desespero tomou conta dos dois. Eles começaram a correr para dentro da casa, gritando que não iam sair, que iam lutar até a morte por aquilo que pertencia ao sangue deles. Era uma cena lamentável de se ver, a dignidade de uma família sendo jogada no lixo pela ganância desenfreada de quem nunca soube o valor do trabalho honesto. Eu olhei para o Dr. Arnaldo e ele apenas assentiu, me dando a entender que o mais difícil já tinha passado e que agora era apenas uma questão de tempo para o recanto da serra respirar de novo. Mas eu sentia que Mauro não ia se entregar tão fácil, que ele ainda guardava um último truque sujo na manga para tentar me destruir antes de partir. Enquanto eles batiam portas e gritavam lá dentro, eu caminhei até o jardim e toquei no tronco de uma das mangueiras, sentindo a seiva da vida correndo ali dentro, alheia às brigas dos homens pequenos. Lembrei de Dona Eulina me dizendo que as árvores têm memória, que elas guardam o som de quem cuida e o cheiro de quem as fere. E senti que a natureza estava celebrando aquele momento comigo. Um dos peões da fazenda se aproximou timidamente, tirou o chapéu e me estendeu a mão, pedindo desculpas por ter ficado em silêncio quando eu fui humilhado, mas dizendo que agora a fazenda tinha finalmente um patrão de verdade. Esse gesto de humanidade valeu mais para mim do que todos os hectares de terra que agora me pertenciam, pois era o reconhecimento de que o caráter de um homem vale mais que sua conta bancária. O sol estava começando a baixar, pintando o céu de um vermelho intenso que parecia o sangue da vitória sendo derramado sobre o sertão. Mauro saiu da casa carregando 2 malas grandes, mas parou na minha frente com um olhar de puro veneno, dizendo que eu podia ficar com as terras, mas que ele ia me perseguir até o fim dos meus dias. El sussurrou para que ninguém mais ouvisse que as joias de Dona Eulina que ele escondeu seriam a prova final de que eu era um criminoso, e que a polícia as encontraria onde menos eu esperava. Senti um calafrio, percebendo que a maldade dele não tinha limites e que ele tinha plantado alguma prova falsa para me mandar para a cadeia. Mesmo eu sendo o herdeiro, ele entrou no carro com Silvio, que chorava como uma criança, e saíram levantando uma poeira que parecia querer sufocar a alegria daquele fim de tarde. Fiquei ali, vendo o carro sumir na curva da estrada, com o coração dividido entre a alegria da posse e o medo da armadilha que Mauro tinha acabado de me revelar com aquele sorriso diabólico. Doctor. Arnaldo se aproximou e colocou a mão no meu ombro, me perguntando por que eu estava com aquela cara de preocupação. Se tínhamos acabado de vencer a maior batalha de nossas vidas. Contei a ele sobre a ameaça de Mauro e sobre as tais joias escondidas, e vi o semblante do advogado ficar sério novamente, como se ele estivesse calculando o próximo movimento de uma partida de xadrez perigosa. Ele me disse que Mauro era capaz de tudo e que precisávamos revistar cada palmo daquela mansão antes que a noite caísse, para não sermos surpreendidos por uma denúncia anônima. Começamos a busca pela casa vazia, onde o silêncio agora era interrompido apenas pelos nossos passos ecoando no assoalho de madeira, em busca de algo que poderia ser a minha salvação ou a minha condenação definitiva. Foi quando entramos no quarto de Dona Eulina que ouvi um barulho estranho vindo de dentro do guarda-roupa. Um som que não era de coisa inanimada e que fez meu sangue gelar de vez. O barulho que veio de dentro do guarda-roupa de Dona Eulina fez meu coração dar um solavanco, como se um trovão tivesse estourado bem em cima do telhado da mansão. Aproximei-me devagar, sentindo o frio da madeira sob meus dedos trêmulos, enquanto o Dr. Arnaldo segurava a lanterna com uma firmeza que eu não conseguia ter naquele instante de pavor puro. Abri a porta pesada, que rangeu como se estivesse lamentando a presença da maldade. E o que vi não foi um bicho, mas um embrulho de veludo preto escondido entre as dobras de um vestido antigo que cheirava a alfazema e saudade. Ao puxar o pacote, o peso dele denunciou que não era algo sem valor. E quando o pano se abriu, o brilho das esmeraldas e do ouro pareceu queimar meus olhos, revelando o plano diabólico de Mauro para me ver atrás das grades. Ele tinha plantado o tesouro da família justamente ali onde eu costumava arrumar as coisas da patroa, para que a polícia me pegasse com a mão na botija, sem defesa nenhuma contra a acusação de roubo. Meu sangue ferveu de uma revolta tão grande que minhas mãos começaram a tremer não mais de medo, mas de um ódio santo contra quem usa a memória de um morto para destruir a vida de um vivo. Olhei para o Dr. Arnaldo, que examinava as joias com um semblante de quem acaba de ver uma cobra se armando para o bote no meio do caminho. Ele me explicou que se Mauro tivesse feito a denúncia anônima antes de sair do portão, os policiais teriam voltado e me encontrado ali, segurando a prova do crime que eu nunca cometi. A astúcia daquele homem era como o veneno da jararaca, que age em silêncio até paralisar a vítima. Mas o destino tinha nos dado aqueles minutos de vantagem para desarmar a ratoeira antes que o ferro fechasse no meu pescoço. Eu sentia o cheiro da armadilha no ar, percebendo que a batalha pela fazenda não era apenas de papéis, mas de resistência contra a podridão de uma alma que não conhece limites para sua ganância. Chico, disse o advogado com a voz grave, temos que agir agora antes que a patrulha chegue, pois Mauro certamente já ligou para a delegacia da capital denunciando o paradeiro dessas peças.
Ele sugeriu que registrássemos nós mesmos a descoberta na presença de testemunhas idôneas da vila, para que a narrativa do roubo caísse por terra antes mesmo de ser contada pelos mentirosos. Saímos pelo corredor da mansão e cada sombra projetada nas paredes parecia uma mão de Mauro, tentando me puxar para o abismo da injustiça que ele tinha cavado com tanto esmero. Eu segurava aquele veludo como se fosse brasa, querendo me livrar daquilo o mais rápido possível, sentindo que o brilho daquelas pedras era amaldiçoado pela intenção de quem as escondeu. A noite estava caindo, e com ela, o silêncio do sertão trazia uma angústia de que o tempo era um inimigo feroz que não esperaria pelo nosso próximo passo. Fomos até a vila, onde o Dr. Arnaldo chamou o tabelião e o padre, homens de respeito que conheciam a fama de Dona Eulina e a minha história de cuidado e silêncio. Diante deles, abrimos o embrulho e explicamos como as joias foram encontradas logo após a expulsão dos sobrinhos, deixando claro que se tratava de uma tentativa vil de incriminar o novo herdeiro. Vi no rosto do padre uma comoção profunda, um sinal de que a verdade, quando dita com a simplicidade do povo do campo, tem uma força que nenhum advogado de luxo consegue abafar. O tabelião lavrou uma ata, carimbando a minha honestidade e selando a prova de que eu era a vítima e não o agressor naquele jogo de sombras e luz. Mas mesmo com o papel assinado, eu sentia que o perigo ainda rondava os arredores da fazenda, como um lobo que foi expulso do curral, mas que continua uivando na beira da mata, esperando a menor distração para atacar. Voltamos para o recanto da serra sob um céu carregado de nuvens escuras que pareciam refletir o peso que eu carregava na alma desde que a roda da vida começou a girar tão rápido. Ao entrar novamente no casarão, agora oficialmente meu, senti um vazio imenso, percebendo que as paredes luxuosas não tinham o calor do meu antigo casebre de pau a pique que foi queimado pela maldade. Eu era o dono de tudo, mas não tinha nada que fosse realmente meu, exceto a honra que eu defendia com unhas e dentes contra a soberba dos doutores da cidade. Sentei-me na cozinha, no mesmo banco de madeira onde eu costumava tomar café com Dona Eulina, e senti a presença dela me cercando, como se o vento que soprava nas frestas fosse um sussurro de encorajamento. A solidão de ser rico era muito mais pesada do que a solidão do mato, e eu comecei a entender por que a patroa vivia tão triste no meio de tanta grandeza sem amor. O Dr. Arnaldo precisou partir para a capital para agilizar os trâmites finais, me deixando sozinho naquela imensidão de terras e lembranças, com a recomendação de que eu não saísse de perto da sede da fazenda. Fiquei ali, vigiando o horizonte como um sentinela que espera o ataque de um exército invisível, sentindo que a cada estalo da madeira da casa era um aviso de que a paz ainda estava longe. Os peões, que antes me ignoravam, agora passavam por mim com o chapéu na mão. Mas eu via nos olhos de alguns a dúvida se eu realmente era o novo patrão ou se tudo aquilo era um sonho passageiro. Eu precisava ganhar o respeito daquela gente não pela força do papel, mas pela força do meu exemplo, mostrando que o lenhador que cortava lenha para a patroa agora ia plantar justiça para quem trabalha na terra. Mas a primeira prova de fogo surgiu quando uma caminhonete estranha parou diante do portão principal. E dela desceu um homem que eu nunca tinha visto, com um olhar de quem traz notícias que podem mudar o rumo de tudo. O homem se apresentou como um credor de Mauro, alguém que tinha emprestado uma fortuna para o sobrinho ganancioso sob a promessa de que a fazenda seria dada como garantia assim que a tia morresse. Ele trazia notas promissórias e contratos assinados com o sangue da traição, exigindo que eu pagasse a dívida ou entregasse uma parte das pastagens, para quitar o que o herdeiro de sangue tinha gasto na capital. Senti o chão tremer sob meus pés novamente, percebendo que as garras de Mauro eram muito mais longas do que eu imaginava e que ele tinha hipotecado até o que não lhe pertencia para manter sua vida de luxo. Olhei para o homem e disse, com a calma de quem conhece as leis da natureza, que a fazenda não devia nada e que se Mauro tinha feito dívidas, que ele as pagasse com o próprio suor e não com a terra alheia. A tensão subiu e o estranho ameaçou voltar com uma ordem de despejo, dizendo que a justiça dos ricos sempre encontra um jeito de tirar do pobre o que a sorte lhe deu. Aquela noite eu não preguei o olho, ficando na varanda com o meu velho machado ao lado da cadeira, sentindo que a mansão era um alvo gigante para todos os urubus da região. Cada sombra que se movia no pomar parecia um capanga vindo cobrar uma dívida que eu não fiz. E a minha cabeça martelava com a preocupação de como proteger o legado de Dona Eulina contra tantos ataques. Eu pensava na promessa que fiz no leito de morte, de que o justo não mendiga o pão, e pedia a Deus que me desse a sabedoria de um ancião para lidar com a malícia de quem só vê lucro onde existe vida. O sertão parecia mais escuro do que o normal, e o som dos bichos da noite tinha um tom de alerta, como se a própria mata estivesse me dizendo que o confronto final estava se aproximando com a velocidade de um raio. Eu era um homem de paz, mas sentia que a minha paciência estava chegando ao fim, e que se fosse preciso lutar como um bicho aquado para defender aquela honra, eu faria sem hesitar. Quando a madrugada estava quase virando dia, ouvi o barulho de cavalos se aproximando pela trilha do mato. Um som que não era de quem vinha pela estrada principal para ser visto. Peguei meu machado e me escondi atrás das colunas da varanda, com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pelo peito, pronto para o que desse e viesse naquelas horas de breu. Eram 3 homens,
encapuzados e armados, que vinham com galões de combustível nas mãos. Certamente com a ordem de queimar a sede da fazenda para que eu não tivesse onde morar, assim como fizeram com o meu casebre. Vi o primeiro riscar o fósforo e a chama brilhar no escuro, revelando a intenção cruel de apagar a história de Dona Eulina em um incêndio de ódio e covardia. Foi nesse momento que a minha voz de lenhador ecoou pelo pátio, um grito de basta que fez os bandidos pararem no meio do caminho. Surpresos por encontrar um guardião que não dormia no ponto, o confronto foi rápido e violento. Eu não usei armas de fogo. Usei o conhecimento que eu tinha do terreno e a agilidade de quem passou a vida subindo e descendo grota atrás de madeira boa. Desarmei o primeiro antes que o fogo tocasse o chão e os outros dois, ao verem a fúria de um homem que defende o seu lar, bateram em retirada como covardes que são quando encontram resistência de verdade. Fiquei ali, ofegante, com cheiro de querosene nas mãos e a certeza de que Mauro não ia parar até me ver morto ou na miséria, e que a minha vida no recanto da serra seria uma guerra constante. Mas, ao olhar para o sol que começava a despontar no horizonte, vi que eu não estava mais sozinho, os peões da fazenda, acordados pelo barulho. Estavam todos ali no pátio, com enxadas e facões nas mãos, prontos para lutar ao meu lado. A união estava se formando. Mas o que eu descobri no bolso de um dos bandidos que deixaram cair na fuga foi algo que me fez perceber que a maior traição ainda estava por ser revelada e vinha de alguém que eu jamais suspeitaria. O papel que tirei do bolso do bandido estava amassado e sujo de querosene, mas as letras ali escritas brilhavam como olhos de gato no escuro, revelando uma verdade que doeu mais que o fogo que eles tentaram atear na casa. Não era apenas uma ordem de Mauro. Era uma lista de coordenadas e segredos sobre as entradas da fazenda que só alguém que conhecia cada fresta daquelas paredes poderia saber. No rodapé, a caligrafia que eu reconheceria até debaixo d'água era a assinatura do doutor Arnaldo, o homem em quem depositei toda a minha esperança e que me deu abrigo quando eu não tinha chão. Senti o mundo girar como se eu tivesse levado um coice de mula no meio do peito, percebendo que o advogado que se dizia amigo de Dona Eulina era, na verdade, o mestre que regia aquela orquestra de maldades. Ele não queria me ajudar. Ele queria que eu limpasse o caminho, removendo os sobrinhos para que, no final, ele pudesse dar o bote certeiro e ficar com tudo para si, usando a minha ingenuidade como escudo. Fiquei ali, parado no meio do pátio, enquanto os peões me olhavam esperando uma ordem. Mas por dentro eu era um homem em ruínas, sentindo o gosto amargo de quem bebeu veneno, achando que era água de nascente. Como é que a maldade consegue se vestir de linho fino e falar com voz tão mansa, enganando até o instinto de um mateiro que passou a vida farejando perigo na mata? Eu tinha sido um peão no tabuleiro de um homem que via a vida como um negócio. E a fazenda Recanto da Serra era o prêmio que ele planejava colher depois que eu e os sobrinhos nos destruíssemos. A revolta começou a crescer, mas desta vez não era um fogo que ardia para fora. Era uma brasa escondida que me dava uma clareza fria e cortante como o aço do meu machado. Eu percebi que, para salvar o legado de Dona Eulina, eu teria que ser mais esperto que a raposa e mais paciente que o gavião que espera o momento exato de mergulhar sobre a presa. Olhei para os homens que agora estavam ao meu lado, gente simples que também tinha sido enganada pela conversa bonita do advogado, e vi neles a força que eu precisava para virar aquele jogo de cartas marcadas. Contei a verdade para o feitor da fazenda, um homem de cabelos brancos que servia a Ângela terra desde o tempo do marido de Dona Eulina, e vi o seu rosto se fechar numa máscara de indignação sertaneja. Ele me disse que sempre desconfiou daquele doutor da cidade, que aparecia apenas quando o cheiro do dinheiro estava no ar, mas que nunca teve provas para alertar a patroa. Agora, com o papel na mão, tínhamos a faca e o queijo, mas precisávamos atrair o lobo para fora da toca antes que ele percebesse que o seu plano tinha sido descoberto por um simples lenhador. O plano nasceu ali mesmo, sob o sol que começava a castigar o chão. Uma estratégia feita de silêncio e astúcia para pegar o traidor no seu próprio laço. Mandei um recado para a cidade através de um dos rapazes de confiança, fingindo que o incêndio tinha sido um sucesso parcial e que eu estava desesperado, pedindo a presença urgente do Dr. Arnaldo para me orientar. Enquanto esperávamos, o silêncio na fazenda era de arrepiar, como se a própria natureza soubesse que um acerto de contas histórico estava para acontecer naquelas terras de Tocantins. Eu entrei no escritório da mansão e comecei a revirar os documentos que o advogado tinha me dado, encontrando agora, com os olhos abertos, as cláusulas escondidas que transferiam poderes imensos para ele em caso de qualquer imprevisto comigo. Ele tinha montado uma ratoeira jurídica onde eu era apenas a isca e a cada linha que eu lia, mais eu me sentia um tolo. Mas também mais eu me sentia forte para desfazer aquele nó de serpentes. A justiça de Deus pode até tardar aos olhos do homem apressado, mas ela chega com o peso de uma montanha quando decide cobrar a conta de quem trai a confiança do inocente. O barulho do carro do doutor Arnaldo se aproximando fez meu coração bater num ritmo diferente. Uma batida seca e decidida, sem espaço para a dúvida que me atormentava horas antes. Ele desceu do veículo com o semblante de preocupação forçada.
ajeitando o terno e vindo em minha direção com os braços abertos, como se quisesse me consolar pela desgraça que ele mesmo tinha encomendado. Eu recebi na varanda, mantendo o rosto baixo e a fala arrastada, fazendo o papel do matuto assustado que ele tanto desprezava em seu íntimo. Ele começou a falar sobre como a segurança da fazenda estava comprometida e que, para o meu próprio bem, eu deveria assinar uns papéis para que ele cuidasse de tudo em meu nome enquanto eu me escondia na capital. Vi o brilho da ganância nos olhos dele, um brilho que era idêntico ao de Mauro e Silvio, provando que a alma dos gananciosos não tem cor, tem apenas o cheiro da podridão. Quando ele colocou a caneta de ouro sobre a mesa e me estendeu o documento que selaria a minha ruína final, eu levantei a cabeça e olhei no fundo dos seus olhos com uma força que o fez recuar um passo. Tirei o papel sujo de querosene do bolso e o coloquei sobre o contrato luxuoso, vendo o sangue fugir do rosto do advogado como se ele estivesse vendo o próprio julgamento final diante de si. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som do vento soprando nas persianas e a máscara de bondade do Dr. Arnaldo caiu por terra, revelando um homem acuado pela própria sujeira. Ele tentou gaguejar uma desculpa, tentou dizer que era um mal-entendido. Mas a prova era mais clara que a luz do meio-dia. E ele sabia que o lenhador que ele pensou ser um tolo tinha acabado de cortar o galho onde ele estava sentado. Naquele momento, eu senti que a alma de Dona Eulina estava sorrindo, vendo que o seu guardião tinha aprendido a lição mais difícil de todas. O senhor me chamou de filho, me deu comida e teto, mas no fundo estava apenas afiando a faca para me degolar enquanto eu dormia. Eu disse com uma voz que saiu de dentro da terra, carregada com a autoridade de quem não deve nada a ninguém. Ele tentou me ameaçar, dizendo que tinha amigos no tribunal e que o meu papel não valia nada contra a palavra de um advogado de renome na capital do estado. Mas foi aí que os peões e o feitor apareceram na porta do escritório. Todos como testemunhas daquela confissão muda que o medo dele tinha assinado diante de todos. O castelo de cartas de doutor. Arnaldo começou a desabar e ele percebeu que no sertão a lei do homem pode ser torta, mas a lei da honra é reta e não perdoa quem cospe no prato que comeu. Ele era o abori daquela história, mas o lenhador tinha acabado de derrubar a árvore onde ele fazia o seu ninho de maldades. Foi nesse momento de tensão máxima que ouvimos um barulho de sirene vindo da estrada. Mas não era apenas uma viatura, era um comboio inteiro que se aproximava do recanto da serra em alta velocidade. Por um instante, o advogado sorriu, achando que era o seu resgate. Mas o seu sorriso murchou quando viu que o Dr. Arnaldo não era o único que tinha segredos naquela região. O tabelião da vila e o juiz da comarca vizinha desceram dos carros, trazendo consigo Mauro e Silvio, que tinham sido pegos tentando fugir com o resto das joias que não tinham sido encontradas na fazenda. A trama era muito maior do que eu imaginava. Mauro e o advogado tinham feito um pacto inicial, mas Mauro tentou passar a perna no doutor. E o doutor decidiu me usar para tirar o sobrinho da jogada e ficar com o prêmio sozinho. Eram lobos devorando lobos, enquanto o lenhador permanecia de pé, como uma aroeira que resiste a tudo. O juiz, um homem que conhecia a fama de santidade de Dona Eulina, leu a ata que o tabelião tinha feito na noite anterior e ouviu depoimento dos peões sobre o incêndio encomendado. Ele olhou para o Dr. Arnaldo com um desprezo que nenhuma toga poderia esconder, ordenando que ele fosse detido ali mesmo para prestar esclarecimento sobre a tentativa de estelionato e homicídio. Viu o homem de terno fino ser algemado por policiais que ele mesmo costumava comandar, caindo no chão da própria arrogância diante de quem ele chamava de sujo. Mauro e Silvio também foram levados, chorando e se acusando mutuamente, mostrando que a união da maldade é como gelo no sol, derrete rápido quando o calor da verdade aperta. Eu estava ali no meio de tudo aquilo, sentindo um cansaço que parecia vir de séculos, mas com a alma lavada como se tivesse acabado de sair de um banho de rio depois de uma colheita sofrida, quando a poeira das viaturas baixou e o recanto da serra ficou novamente entregue ao silêncio da tarde. Eu me sentei nos degraus da varanda e respirei o ar puro do meu Tocantins. Eu era agora o dono de fato e de direito, sem sombras, sem ameaças e sem traidores me rodeando à mesa do café, com a legitimidade de quem enfrentou o fogo e saiu ileso. O feitor se aproximou de mim e entregou uma pequena chave de bronze que ele guardava há anos, dizendo que Dona Eulina tinha deixado ordens de que ela só me fosse entregue quando o último lobo fosse expulso do curral. A chave abria um baú secreto no porão da casa, onde repousava o verdadeiro tesouro daquela família, algo que não era feito de ouro, mas que mudaria a vida de todo o povo daquela região para sempre. O mistério final estava nas minhas mãos, e o capítulo final da minha jornada de lenhador estava para ser escrito com a tinta da redenção definitiva. Desci os degraus de pedra do porão da mansão com o coração batendo num compasso de oração, sentindo o cheiro de terra e de tempo guardado que subia das profundezas daquela casa. A chave de bronze pesava na minha mão como se carregasse o destino de todo o vale. E o silêncio lá embaixo era sagrado, quebrado apenas pelo som das minhas botas no chão frio. Encontrei o baú num canto escondido, atrás de uma parede de vinhos velhos, coberto por uma manta de poeira que os anos teceram com paciência. Ao encaixar a chave na fechadura enferrujada, ouvi um clique seco, um som que pareceu libertar um segredo que estava preso há gerações, esperando por mãos puras para ser revelado.
Abri a tampa pesada e, para minha surpresa, não vi o brilho amarelo do ouro ou a cintilação de pedras preciosas, mas sim o branco amarelado de centenas de papéis antigos, amarrados com fitas de cetim desbotadas pelo tempo. Aproximei a lanterna e, com as mãos trêmulas de emoção, comecei a ler aqueles documentos que eram a verdadeira alma da fazenda Recanto da Serra e de toda a região vizinha. Não eram notas promissórias ou contratos de dívida, mas sim escrituras de pequenas glebas de terra que o marido de Dona Eulina tinha tomado, por bem ou por mal, dos pequenos produtores há décadas. Dona Eulina tinha passado a vida inteira recomprando essas terras em segredo, uma a uma, guardando os títulos ali para que um dia a justiça pudesse desfazer o que a ganância tinha construído. Ela sabia que seus sobrinhos queimariam aqueles papéis no primeiro dia. Por isso confiou a mim, um homem que conhece o valor de um palmo de chão, a missão de devolver a esperança para quem tinha perdido a fé. O verdadeiro tesouro de Dona Eulina não era o que ela possuía, mas o que ela pretendia devolver para o povo do sertão. Senti uma paz tão profunda que meus olhos se encheram de lágrimas, percebendo que a minha humilhação e a minha luta serviram de ponte para que centenas de famílias voltassem a ter o seu teto. Eu não era apenas um herdeiro rico, eu era o braço direito de um acerto de contas divino, o lenhador que agora ia derrubar não as árvores, mas as cercas da injustiça que separavam o homem da sua dignidade. Subi as escadas com os papéis contra o peito, sentindo que cada um deles era uma semente de liberdade que estava prestes a brotar no solo seco daquele cerrado. O sol lá fora estava se pondo, pintando o horizonte com as cores de uma promessa cumprida. E eu soube, naquele instante, que a minha vida de solidão tinha terminado para dar lugar a uma vida de serviço. A roda da fortuna tinha girado, mas não para me colocar acima de ninguém, e sim para me dar a ferramenta necessária para levantar quem estava no chão. Na manhã seguinte, mandei o feitor reunir todos os moradores da vila e os trabalhadores da fazenda no pátio principal, sob a sombra da mesma mangueira onde eu tinha sido enxotado como um cão. O povo chegou com medo e desconfiança, achando que o novo patrão ia anunciar mais ordens duras ou cobranças de impostos atrasados. Mas eu os recebi com um sorriso de irmão. Subi no terraço, onde Mauro costumava gritar suas ofensas, e comecei a chamar cada família pelo nome, entregando em mãos a escritura da terra que um dia foi de seus avós. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um choro coletivo, um som de alívio que subiu até as nuvens, enquanto homens feitos se ajoelhavam no barro para beijar o papel que lhes devolvia o orgulho de ser gente. Vi a viúva de um antigo meeiro abraçar o documento como se fosse um filho, e entendi que a maior fortuna do sertão é a justiça feita com as próprias mãos da bondade. O Recanto da Serra deixou de ser uma fortaleza de solidão para se tornar o coração pulsante de uma comunidade que agora trabalhava por algo que era seu por direito. Eu continuei morando na mansão, mas as portas nunca mais foram fechadas com cadeados de ouro. As janelas estavam sempre abertas para o cheiro da chuva e para o riso das crianças que agora tinham escola e futuro. Eu não mudei meu jeito de ser. Ainda acordava cedo, tomava meu café no coador de pano e usava minhas botas de trabalho, pois o título de patrão não conseguiu apagar as marcas do machado na minha alma. Ou Dr. Arnaldo e os sobrinhos, lá de dentro da cadeia, deviam estar se roendo de ódio ao saber que o matuto tinha transformado o império deles numa terra de irmãos. Mas o veneno deles já não tinha mais força contra a correnteza do bem. O sertão estava mudando, e eu era apenas um instrumento de uma sinfonia que Dona Eulina começou a compor no seu leito de agonia. A transformação da fazenda virou notícia em todo o estado, atraindo olhares de admiração e também de inveja. Mas eu não me abalava mais com os urubus que sobrevoavam a nossa paz. Criamos uma cooperativa onde o lucro era dividido com quem suava a camisa no eito, garantindo que ninguém passasse necessidade enquanto houvesse força no braço e fé no coração. O meu antigo casebre, aquele que Mauro queimou com tanto desprezo, foi reconstruído por todos os vizinhos como um monumento à nossa união, servindo agora de museu da nossa história de superação. Eu olhava para aquelas paredes de barro e lembrava de cada lágrima que derrubei ali na solidão, sentindo que cada gota de sofrimento tinha sido adubo para a alegria que agora colhíamos em fartura. A vida de um homem honrado pode ser difícil, mas o final do caminho sempre reserva um oásis para quem não se deixa corromper pelo deserto da maldade humana. Muitas vezes, ao cair da tarde, eu ia até o túmulo de Dona Eulina. Levava as mesmas flores do mato que ela tanto gostava e ficava ali em silêncio, apenas agradecendo por ela ter cruzado o meu caminho. Eu sentia que ela estava em paz, vendo que a sua promessa tinha sido cumprida e que o lenhador soube honrar cada palavra sussurrada naquele envelope selado com cera vermelha. A fazenda agora tinha vida, tinha alma e, acima de tudo, tinha a bênção de quem aprendeu que o amor é a única herança que a traça não rói e a ferrugem não consome. Eu me sentia o homem mais rico do mundo, não pelos hectares que administrava, mas pelos amigos que conquistei e pela consciência tranquila de quem nunca precisou pisar em ninguém para subir na vida. O destino pode ser torto, mestre, mas ele sabe escrever a verdade com linhas de luz quando o coração do homem é um solo fértil para a semente do bem. Os anos se passaram e os meus cabelos ficaram brancos como o algodão na época da colheita.
Mas a força no meu peito continuava a mesma de quando eu empunhava o machado na mata fechada. Eu vi filhos de peões se tornarem doutores. Vi a terra produzir mais do que nunca e vi a maldade dos sobrinhos ser esquecida como se fosse uma sombra que o sol do meio-dia dissipou. O nome do Chico Lenhador se tornou uma lenda naquela região do Tocantins, não pela fortuna acumulada, mas pela justiça espalhada por cada palmo de chão daquelas bandas. Aprendi que a vida é um moinho e que, se a gente tiver paciência, a farinha que sai no final é sempre branca e pura, pronta para alimentar a alma de quem soube esperar o tempo de Deus. O Recanto da Serra era agora um santuário de trabalho e honra, onde o pobre nunca era expulso e o rico era medido pelo tamanho do seu coração e não da sua carteira. Quando olho para o horizonte, vejo o gado pastando manso e as roças de feijão verdes como a esperança. Sinto um orgulho que não cabe no peito, um orgulho de quem venceu a batalha contra a soberba sem disparar um único tiro. Eu sou o Chico, o lenhador que foi humilhado, expulso e dado como morto, mas que voltou para mostrar que a dignidade é uma árvore que dá sombra para todos, até para quem tentou cortá-la no passado. A história que eu contei a vocês é a prova de que a justiça divina tarda, mas não falha. E que a sorte de um homem simples pode mudar num piscar de olhos se ele se mantiver fiel aos seus valores. Que cada um que ouviu este relato leve consiga a certeza de que a verdade sempre aparece. E que a maior fortuna do sertão é a honra que a gente carrega no peito e a paz que a gente sente ao encostar a cabeça no travesseiro. Agora, a noite desce sobre o Recanto da Serra e as estrelas começam a brilhar no céu imenso do Tocantins, como se fossem os olhos de Dona Eulina vigiando a nossa paz lá do alto. Minha missão está cumprida, mas a história continua viva em cada coração que acredita que o justo não mendiga o pão e que a bondade é o único caminho para a verdadeira glória. Eu me despeço de vocês com o machado da justiça guardado e a enxada da esperança nas mãos, pronto para continuar plantando o bem até o meu último dia nesta terra sagrada. Lembrem-se sempre, a roda da vida não para de girar, e quem hoje ri da sua pobreza amanhã pode estar precisando da sua compaixão. Por isso, plante sempre o melhor, pois a colheita é obrigatória e o destino não costuma esquecer de ninguém. Que a fortuna do sertão esteja com todos vocês, hoje e para todo sempre. Amém. Esta jornada que acompanhamos hoje não é apenas sobre a mudança de sorte de um homem simples, mas sobre a força inabalável de um caráter forjado na honestidade e no silêncio. Chico, com suas mãos calejadas e seu machado velho, nos ensinou que a verdadeira nobreza não reside no ouro guardado em cofres ou em títulos de papel, mas na capacidade de permanecer justo mesmo quando o mundo inteiro parece conspirar contra nós. A humilhação que ele sofreu ao ser expulso daquela mansão foi, na verdade, o adubo necessário para que a semente da redenção florescesse de forma grandiosa e divina. No final, o casarão que antes era um túmulo de solidão e ganância transformou-se em um farol de esperança para todo o sertão, provando que o destino tem mãos firmes e que a roda da vida sempre coloca cada um exatamente onde o seu coração escolheu habitar. Quantas vezes em nossas vidas também não nos sentimos como Chico, sendo desprezados por quem se acha superior ou injustiçados por aqueles que deveriam nos proteger? A lição que levamos desta história é que o silêncio do justo não é covardia, mas sim a espera paciente pela justiça maior, que nunca falha em cobrar a conta daqueles que constroem seu império sobre a dor alheia. Que você, ao encerrar este relato, sinta o conforto de que nenhuma lágrima sua caiu em vão e que cada calo na sua mão é uma medalha de honra na sua caminhada. O exemplo de Dona Eulina também nos mostra que a maior riqueza que podemos deixar para este mundo é o bem que fazemos sem esperar nada em troca. Que a trajetória deste lenhador seja o combustível que faltava para você não desistir das suas batalhas, pois o seu oásis está logo ali, depois da próxima curva da estrada. Se esta narrativa de superação e fé tocou o fundo da sua alma, peço que deixe o seu apoio através do seu gostei e se inscreva para continuar recebendo estas lições de vida que nascem do coração do nosso Brasil profundo. Deixe nos comentários o que você achou desse desfecho e compartilhe uma palavra de incentivo para quem também está atravessando um deserto de dificuldades neste momento. Sua participação é o que mantém viva a chama das histórias de honra, lealdade e trabalho que tanto nos orgulham como povo. Agradeço imensamente pela sua companhia até o último segundo e por celebrar conosco a vitória da verdade sobre a mentira. Que a paz e a justiça divina acompanhem o seu lar hoje e sempre. E que a sua colheita seja sempre farta em bondade e prosperidade. Nos vemos em breve para mais um relato de profunda emoção e glória.